Eu tô tentando fazer a live com o Edu Moret e a gente tá tendo muito problema técnico hoje. Vamos ver se dá certo aqui. Achei o bonequinho. Quem sabe vai dar mais certo. Eu estou vendo no seu computador, acho que progredimos. É, você tá com a tela preta para mim, Ju, mas pelo menos a gente conseguiu fazer um split da tela. Então eu não tô te vendo, tá acontecendo a mesma coisa. A gente vai fazer uma blind live, eu preferia estar te vendo, mas eu acho que no final, quando a gente salvar, vai dar tudo certo. Eu tô te vendo. Tu tá no escuro, eu tô te vendo. Eu tô no escuro, não, para você? Não, não, não. Você que tá no escuro, que tá fazendo a blind live. Eu tô te vendo aqui. Ah, eu não tô te vendo. Tá bom. Ok, deixa eu só ver aqui um negócio, peraí. Desliga e religa sua câmera, Ju, igual eu fiz agora. Vamos ver se aparece. Desliguei, liguei. Não, Viu? tá blind mesmo, blind full. Vai ser uma blind live, tá tudo certo, a gente se adapta às intempéries. Ah, faz parte, faz Ah, parte. olha, para as pessoas está dizendo, ó, o Thiago falou que estão aparecendo os dois. Alguém mais está É, aparecendo para todo mundo? Ah, que bom. Se está aparecendo para vocês, ótimo. Pena que eu não vejo a Ju, mas está tudo bem. A gente segue com uma blind live. Pelo menos para mim aqui tá blind. bom, depois você assiste, eu te mando, a hora que baixar o vídeo, se você não conseguir baixar, eu te mando por nuvem. Olha só, na hora que a gente encerrar a live, vai aparecer um botão se você quer preservar ou descartar a mídia, é só clicar em salvar. E aí, depois que salvar, vai aparecer uma opção de adicionar colaborador. Você me adiciona, aí aparece para nós dois. Ah, que bom, Ah, ó. A legal. Pâmela tá falando que tá normal também. Só eu que não tô vendo a Ju, então tudo bem. Tá normal para todo mundo, ótimo. Só eu tô na blind live aqui, mas deu certo. Vamos lá, boa noite, tudo bom? Aí, ó, a Marlene Esperandil. A pronúncia do sobrenome é Esperandil? É, esperandinho. Tem É uma, meio que. uma, ami- uma amiga minha que estava online um pouquinho antes, na primeira tentativa da gente entrar, que chama Natália. E ela falou que tem uma família Esperandil em Pereiras, no interior de São Paulo, que é super querida. Não sei se é a mesma família. Você sabe que aqui em Maringá mesmo são duas famílias, né? E geralmente a família do meu pai é de uma escola e a outra família seria do reitor da UEM. E aqui, mas é para ser enorme também, né? Acho que é um nome bem comum também na Itália. Entendi. Bom, tá bom. Olha, se todo mundo tá vendo nós dois, só eu que não tô te vendo, a gente segue assim. Vou fazer uma blind live pela primeira vez. Bom, vamos seguir. A Vamos gente vai lá. falar hoje então de propósito de vida, que é uma pergunta, nossa, eu diria que quase 100% dos meus clientes que vêm fazer uma sessão, eles vêm com essa coisa de quero saber qual é o meu propósito. Eu gostaria de entender o que é que eu tenho que fazer, o que eu vim fazer aqui. E eles esperam ter essa resposta assim rapidamente, né? É, quero ter a resposta hoje, se puder. E eu sempre falo para eles assim, você só vai saber quando você está pronto, não tem como saber antes. Porque muitas vezes, se você sabe de antemão o teu propósito, acaba sendo venenoso. Se você não está pronto ainda para entender o que é que você está fazendo, se você tem crenças limitantes, se você tem percepções negativas de um trabalho que você vai estar desenvolvendo no futuro, você pode até bloquear o caminho e se desviar dele. Então, geralmente é isso que eu Ju, vamos fazer um step back. As pessoas querem saber o propósito de vida, né? Eu acho que uma das grandes explico. perguntas da filosofia de sempre foi de onde nós viemos, para onde nós vamos e o que, que nós estamos fazendo aqui. Então, eu acho que antes da gente chegar num propósito de vida, eu queria te ouvir sobre o que, que a gente está fazendo aqui nesse planeta, Ju. É uma pergunta que eu segui a fio. Eu pesquisei muito sobre coisas espirituais, porque para mim a vida humana, do jeito que ela é, não me parece fazer sentido. Eu sempre cresci muito com esse sentimento de injustiça. O mundo é muito injusto, né? E eu gostaria muito de entender as questões maiores da existência. E foi isso que me levou no caminho da espiritualidade. Comecei com o espiritismo, depois eu fui para outros autores, para conseguir entender essa questão de onde estamos vindo, para onde estamos indo. E
Óbvio que, assim, eu tenho uma crença que ela é minha, que foi baseada, que pode ser diferente de muitas pessoas, do que elas acreditam, mas eu acho extremamente importante que cada um faça essa busca por si, que busque entender. é, Geralmente eu também falo assim, ó, o que a gente acredita tem que ajudar você a entender a sua existência aqui nesse nível, entender o que você veio fazer aqui, dar um sentido para a sua vida, tua existência aqui. Se o que você acredita é verdade, não tem importância. Tem importância que te ajude. Porque a verdade absoluta é a verdade absoluta. Talvez a gente nem está numa boa posição aqui de entender o que é realmente a complexidade do universo, né? Claro. Eu tenho uma reflexão que eu faço com os meus alunos de funcional, enfim, falando sobre metodologia científica, que eu acho que ajuda a gente a entender um pouco isso. Se existisse uma verdade universal, e talvez ela exista, mas se existisse uma verdade universal que nos fosse dado a conhecer, ou seja, se a gente soubesse qual é essa verdade universal, eu chamo ela de visão, a gente poderia comparar cada uma das nossas verdades aqui, enquanto seres humanos, enquanto religiões, enquanto dogmas, enquanto ciência, enquanto tudo, que eu chamo de vizinho, porque são verdades que às vezes a gente não sabe se são exatamente verdades, a gente poderia comparar com esse visão, essa verdade universal, e saber se a nossa verdade é verdade, ou em que parte é, ou não. Portanto, se a gente não tem acesso a essa verdade universal, a esse visão, todos nós temos verdades que são precárias e transitórias nesse sentido comparativo, com uma verdade universal que a gente não tem acesso. Agora, a grande questão é, a nossa verdade nos faz bem, nos impulsiona para frente, ela nos faz andar, ela faz com que a gente seja mais feliz, mais pleno, mais realizado, mais harmônico, siga mais num caminho que o budismo chamaria do caminho do Dharma. Se isso acontece, talvez não seja tão importante assim, neste momento, não ter acesso à verdade universal, porque ela está nos levando para frente, né? Exatamente. Por isso que, assim, você precisa fazer sentido para você. Te ajuda a entender a sua existência aqui, no agora, nesse momento. Se ajuda, se você consegue... Muitas pessoas têm dificuldades em ter uma vida humana, em aceitar a vida, e é dor, é sofrimento e tal. Se te ajuda a aceitar e fazer pazes com isso, está fazendo o seu propósito, está cumprindo o seu propósito. E a verdade absoluta... Quem sabe, a hora que a gente sair daqui e deixar o corpo físico para trás, a gente descobre, né? Talvez a gente vá descobrindo trechos dessa verdade absoluta ao longo da jornada, né? Eu tenho uma visão muito que a experiência humana, pelo menos eu prefiro encará-la dessa forma, se ela é encarada como um peregrino e não como um turista, ela entrega mais ou a gente consegue perceber mais dela. O turista quer só chegar no lugar, no destino e desfrutar alguma coisa que está lá e depois ele volta. E o peregrino ele vai desfrutando o caminho até chegar onde ele se propôs aí, independente de qual seja, né, o próximo destino. Então, talvez esse anseio por uma verdade universal e que a gente não tem acesso seja uma conquista de pequenas descobertas ao longo da caminhada que vão juntando esse quebra-cabeça, né? Ah, sim, total. São pecinhas, né? Isso daí até no propósito eu falo isso para as pessoas. Você gostar, seguir os seus talentos, seguir o que você quer aprender, fazer as coisas que te deixam entusiasmado, que te deixam feliz. Em algum momento, você vai subindo aquela escadinha, né? Dando os passos para absorver o máximo de conhecimento que você pode dentro das coisas que você gosta. Em algum momento você consegue encaixar esses conhecimentos e entender o quebra-cabeça. E eu acredito que nas questões existenciais sejam assim também, né? A gente vai explorando as vidas aí, as existências que tem, porque a gente tem uma eternidade para explorar vivências e experiências. Em algum momento a gente consegue encaixar as pecinhas e montar o quebra-cabeça todo. Esperamos, pelo menos, né? Essa esperança. E Ju, como o tema da live é propósito de vida, e as pessoas te procuram muito como hipnoterapeuta, né, buscando esse propósito de vida, e essa não é uma resposta tão simples de se encontrar, como você orienta as pessoas pragmaticamente enquanto essa ficha não cai?
Faça o que está disponível a você e a sua inclinação nesse momento. Qual é o seu passo nesse momento? É isso que eu oriento as pessoas. Busque entender as energias da sua vida, as que estão dando certo e as que não estão dando certo. As que não estão dando certo te amarram. Então, você precisa resolver, por exemplo, relacionamentos que já estão mortos e que as pessoas decidem continuar ou optar por ficar por causa de condicionamento, porque acha que, né, larga, se não está dando certo, se está muito, se aquilo não está te acrescentando positivamente, você tem que começar a se desfazer desses nós e começar a seguir a linha das coisas que fluem para você. Então, as duas perguntas que eu faço para as pessoas refletirem sobre isso é: se você pudesse entrar numa biblioteca e pegar todos os livros que você pudesse gratuitamente, qual sessão você iria, qual tópico você iria querer aprender mais? Né? O que você levaria para casa, tendo todo o tempo do mundo para estudar e se dedicar para alguma coisa? E a segunda pergunta seria: se você não precisasse de dinheiro para viver, como que você gastaria os seus dias? Não me fale que seria férias, não, porque à beira-mar você vai ficar lá 10 dias, depois de 10 dias você vai ficar entediado. Então, qual que é o motivo que te faria levantar da cama todas as manhãs? Então, através dessas duas perguntas, dá para você ter um direcionamento no momento da sua inclinação, e mais aquela intuição que fala: ah, queria tanto aprender tal coisa, queria tanto aprender mais sobre aquele assunto. É isso, segue aquilo nesse momento. Daí, quando você cansar daquilo, quando você absorver tudo que você precisa daquilo, você vai para o próximo. São os passos que eu falo, você vai dando esses passos, em algum momento você monta o quebra-cabeça. Tá, a gente tem algumas pessoas assistindo agora. Eu vi que o Thiago falou do mito de Sísifo, que faz muito sentido. É, essa pergunta da Ju, eu acho uma pergunta muito pertinente. Se não tivesse dinheiro, se você não precisasse de dinheiro para viver, ou tivesse dinheiro suficiente para viver, independente de se preocupar com isso, quais livros você leria e o que você faria? Eu acho que essa é uma grande questão, porque talvez ela tire a gente da premissa, da urgência do cotidiano e traga mais para o cuore, né? Traga mais para o coração, para a verdade, né? Para aquilo que faz sentido para a gente. Ju, se não fosse dinheiro uma questão, o que você faria na sua vida hoje? Já é o que eu estou fazendo. Eu dei um salto, eu saí do mundo corporativo, eu dei um salto de fé muito grande em 2020 e eu voltei para o Brasil, levou mais de 2 anos para eu entender, mas o que eu gosto de ajudar as pessoas é com a conexão espiritual delas. Eu gosto muito dessa parte, mas é uma espiritualidade, não é você ir lá para o La La Land, não é você ficar. O mundo de lá, você tem, depois que você sair da Terra, você tem a eternidade para explorar e entender o mundo de lá. Mas é mais no sentido de aprender a se conectar com o seu eu superior, com a sua vibração interna, com as suas emoções, com o seu corpo. Eles comunicam com você o tempo inteiro o que está indo bem, o que não está indo bem. Então, é guiar as pessoas nesse estado mais expandido de consciência, para alcançar essa parte da consciência delas que tem as respostas, que tem a sabedoria, que tem tudo que elas precisam. Então, se eu fosse definir a minha missão de vida, e eu já estou tendo o prazer de viver ela, e é maravilhoso você poder trabalhar com o que você gosta, seria assim: ó, existe um guru super esperto que está dentro de você. E você precisa se conectar com ele, porque tudo que você precisa está dentro, não está fora. Então, você só precisa aprender isso, treinar, para se conectar com essa parte aí que já existe dentro da sua consciência. Trismegisto falava isso, né? Tudo que está em cima está embaixo. O mundo, ele é mental, essa grande energia cósmica, né? Que tudo que está manifestado, ele foi pré-pensado e pré-concebido, assim como a gente manifesta tudo na vida. Ô Ju, eu tenho uma pergunta que eu faço para muitas pessoas e que eu queria ver o que você pensa. O que é a energia masculina e a feminina? E o que se dá desse encontro do desenvolvimento da energia masculina e feminina dentro de cada um de nós? Certo. Nós aqui, a gente está no mundo dual, então todas as energias elas se dividem em polaridades. O masculino e o feminino seriam polaridades de um mesmo espectro, que seria a energia criativa, né? Tanto que o homem e a mulher
criação, né? A energia masculina, todo mundo tem as duas, em maior ou menor grau. Às vezes tem pessoas que são bem proporcionais, tem pessoas que às vezes estão num corpo feminino e tem mais energia masculina e vice-versa, mas todo mundo tem as duas. E a masculina, ela é a energia mais lógica, direta, objetiva, cérebro esquerdo, lado matemático, analítico, pragmático, né? E a energia feminina, ela é a energia mais criativa, mais empática, mais de abraçar, de entender. Ela é mais sentimental, emotiva, que seria o hemisfério direito do cérebro, né? Mas valendo lembrar que todo mundo tem as duas energias. E o ideal seria equilibrar as duas em você mesmo, né? Para conseguir trabalhar com os dois lados, com a lógica e com a emoção, por exemplo. E a união delas é criação, criação. Quando um homem e uma mulher se unem, é energia criativa. Falou, e se a gente observar, tudo que existe nesse mundo que nós vivemos, no mundo manifestado, ele só existe por causa do encontro da energia feminina com a masculina. A energia de ação, fazer, realizar, etc., a feminina de receber, nutrir, cuidar, acolher e promover que aconteça. Isso serve para qualquer coisa, né? Quando o homem ou a mulher se encontram, tem energia suficiente para gerar um filho. Mas para a gente, por exemplo, construir uma casa, a gente tem um projeto, a idealização, comprar material de construção, aplanar o terreno, etc. E a gente tem que ter, ao mesmo tempo, os elementos ali para a construção daquilo, o material de construção, o tempo para aquilo se dê, o tempo de curagem do concreto, e aí aquilo se manifesta. Da mesma forma, a gente não consegue extrair uma árvore de dentro de uma semente, mas com a energia masculina de ação, de fazer, de plantar, e a feminina de acolher, nutrir e proteger, a gente consegue plantar uma floresta inteira. Então, o que eu observo é que geralmente as pessoas confundem muito a energia masculina e feminina como sexos opostos, enquanto na verdade são energias complementares e que formam o tal se encontrando numa esfera perfeita da evolução. Né? E há uma briga nessa dualidade, e próprio o Thiago falou aí, né, princípios herméticos, e é isso. Há uma briga nessa dualidade que o próprio Hermes Trismegisto fala que os polos sempre se reconciliam, porque tudo volta para esse uno, e quando eles se reconciliam, na verdade, a magia acontece, né? Quais são as principais queixas que chegam na sua clínica, Ju? O que queixas ou demandas, na verdade? O que as pessoas chegam mais querendo, perguntando e te buscando? Mais é propósito de vida, essa daí é uma questão que todo mundo tem, daí é aquela coisa, muito, quem busca ajuda é porque está com problema de alinhamento. O que é alinhamento? É não saber o trabalho, ou tá fazendo um trabalho que não gosta, que não tá feliz, está buscando um caminho que seja mais alinhado com a essência, né? Ou relacionamentos, ou família, como lidar com membros da família, com mágoas, com coisas do gênero. Então, mas no geral, as conversas que eu tenho, nas minhas sessões eu tenho uma conversa muito longa, que chega assim até 2 horas de conversa, que eles me falam os aspectos da vida deles. Os que geralmente dão problema são relacionamentos e carreira. Né? Então, até ia te perguntar sobre isso, porque a gente está falando de propósito de vida e você, por atuação, por formação, você é advogado, né? Mas se entra no seu perfil do TikTok, você ajuda as pessoas a serem empreendedoras, você faz outras coisas, você explora espiritualidade, tem outras temáticas na tua vida. Então, você poderia compartilhar aí, talvez, um pouquinho de como que está sendo essa questão de transitar de carreira, se você vai largar a advocacia, vai seguir algo que é mais inclinado por você? Como está a questão? Verdade. Quando as pessoas perguntam, você é advogado? Eu costumo responder com um conceito em hebraico que em hebraico, não existe a palavra eu sou, existe a palavra eu estou, porque eu sou é Elohim, né, que é só Deus é, e a gente está. Então, na nossa vida, a gente está várias facetas. Você está filha, você está irmã, você está amiga, você está profissional, você está, né, enfim, empresária. E o direito foi uma das minhas formações e eu gosto muito, ele me atende a uma demanda intelectual, é quase um jogo de xadrez, advogado.
e ao mesmo tempo eu consigo ver que com os instrumentos que eu tenho como advogado eu consigo ajudar pessoas, né? Por exemplo, não só voluntariamente com o trabalho que eu faço com mulheres que sofrem violência doméstica, etc., mas eu consigo ajudar as pessoas a resgatarem ou verem resgatado o sentimento de justiça, que é o que um autor chamado Verdu falava. A nossa justiça, o nosso direito é tão mais próximo quando a gente consegue fazer ele se encontrar no sentimento de justiça. Isso me deixa muito feliz. Ao mesmo tempo, tem outros lados, porque eu tenho certeza absoluta que a minha missão de vida é cuidar de pessoas. Assim, eu tenho isso de forma muito inata desde criança, e isso não importa muito o caminho pelo qual se dá. Então, eu posso cuidar de pessoas advogando, eu tenho um projeto social em que eu cozinho para moradores de rua, e eu vou vestir de Batman para cozinhar para moradores de rua, e eu me divirto fazendo isso. Eu cuido de pessoas com Theta Healing, né, enfim, nessa parte mais terapêutica. Então, de certa forma, é como se a minha missão de vida ela fosse encontrando caminhos possíveis para estar sempre se manifestando, independente de qual caminho. E isso me fez lembrar algo que eu aprendi com a professora Lucilena Galvão, que eu acho sensacional. Você já reparou, Ju, que o número 3 está sempre associado ao divino, à trindade, em qualquer religião, em muitas religiões? Ju? Sim, reparei. Oi, eu tô E te reparou ouvindo. e reparou que o número 4 está relacionado ao mundo terreno, ao mundo manifestado, né, aos 4 elementos, etc. Então, repara, a figura geométrica que tem a união do mundo manifestado, desse mundo material que a gente vive, que é representado pelo 4, com o mundo divino representado pelo 3, é a pirâmide, que tem uma base quadrada, mas tem faces triangulares. E o encontro do número 4 com o número 3, então, forma uma figura geométrica de base quadrada com faces triangulares, que cabalisticamente somam o 7. Por isso o 7 tem esse número, né, tão especial, cabalístico, místico, etc. E aí, quando a gente tem essas faces da pirâmide, a grande questão é que, na filosofia antiga, entendiam que essas faces estavam representadas pela verdadeira política, pela verdadeira ciência, pela verdadeira religião e pela verdadeira arte, mas não importa exatamente só essa distinção. A grande questão não importa por qual face você escale a pirâmide, desde que você a escale um pouquinho todos os dias. Porque a cada passo que você dá subindo a pirâmide, você está mais próximo da sua verdade. Você está mais próximo do religar, você está mais próximo da conexão. Então, se eu optei, por exemplo, por fazer isso por um caminho e você por outro, os meus amigos por outro, por mais que nós tenhamos escolhido caminhos distintos, a cada passo que a gente dá, a gente está um pouquinho mais próximo, todos nós, a gente está um pouquinho mais próximo da nossa verdade, a gente está um pouquinho mais próximo do uno, dessa reconexão. Então, o que eu tenho observado é que essa minha missão de vida, de cuidar de pessoas, ela acaba encontrando uma forma ou outra de se manifestar. Essa transição de carreira que você falou, eu estou comecei essa mudança de deixar de advogar tão intensamente em tribunal, processo, contencioso, e de fato eu estou um pouco cansado, foi uma energia que eu empreguei por 25 anos, e eu acho que encerrei esse ciclo, mas não deixa de ser uma forma que eu continuo, por exemplo, advogando para mulheres que sofreram violência doméstica, para pessoas que precisam de acesso à saúde, têm restrição de conseguir entrar. Então, isso, eu acho que eu fechei um ciclo do ponto de vista empresarial, advogando, né, com escritório, muitos funcionários, etc. Mas ainda me deixa muito feliz de saber que com uma caneta eu consigo tirar alguém que está preso injustamente na cadeia. Entende? Com certeza, isso daí deve dar. E o impacto que você tem no outro, né? É muito satisfatório. Quando você consegue ajudar a outra pessoa e você consegue fazer com que ela rompa uma barreira,
é incrível, a sensação que dá de alegria é muito, para mim, é o melhor pagamento que tem. É claro que a gente precisa de dinheiro aqui porque precisa viver na realidade física, mas o impacto que você tem no próximo quando você ficar sabendo, porque muitas vezes a gente impacta sem saber, né? Estamos sendo observados o tempo inteiro, é impressionante, assim, é muito satisfatório. É isso. Você sabe que tem um conceito que eu gosto muito, que é o seguinte. E o que a natureza espera de uma macieira, Ju? Que ela tenha frutos. Que ela cresça, que ela fique frondosa, que ela tenha frutos, que ela dê sombra, que ela faça fotossíntese, que ela entregue oxigênio para a humanidade, que ela gere muitas maçãs, etc. O que a natureza espera de um leão? Que ele caça, ele é um animal predador, né? Que ele cresça também, que ele caça, que ele tenha descendência, que ensine os filhos Isso. E o que a natureza espera de um ser humano? Vai nessa linha, né? A gente tem a jornada, a gente vai crescer, se formar, reproduzir. Mas também Eu assim, acho... em sociedade, tem muito do coletivo também na raça humana. É isso, mas eu acho que para o ser humano, a natureza, da mesma forma que a natureza espera que uma macieira seja plena, uma macieira, que um leão seja em sua plenitude um leão, a natureza espera que nós seres humanos sejamos plenos humanos. E para nós sermos plenos humanos, nós precisamos conquistar virtudes, valores e sabedoria. E antes de mais nada, nós precisamos ser nós mesmos. Porque repara, uma macieira não se alimenta das próprias maçãs. Um rio, ele não mata a sede dele, ele não bebe a própria água. E da mesma forma, o nosso propósito de vida é sermos a nossa melhor versão, na minha singela opinião, para que a nossa melhor versão inspire e alimente os outros com aquilo que a gente é. E veja, a sua melhor versão é diferente da minha, mas pode ser profundamente inspiradora para mim. E a minha melhor versão é diferente da sua e de outras e pode ser profundamente inspiradora. Então, quando a gente segue o rumo que a natureza espera de nós, seres humanos, espera que nós sejamos humanos e que sejamos o melhor e mais plenos de nós mesmos, a gente está seguindo um curso que, na minha opinião, é o que a natureza ensina todos os dias. Né? E com isso, a gente acaba entregando o melhor dos nossos frutos para os outros, porque a gente não se alimenta desses nossos frutos. Assim como nada na natureza se alimenta da própria... dele mesmo. Então, quando a gente vai descobrindo quem a gente é e vai se apropriando disso e vai sendo mais pleno, mais conectado com a natureza, eu acho que a gente está, percebe? Ah, com certeza, com certeza. Eu vejo sempre que aqui na Terra, como é um mundo de dualidades, a gente acaba tendo sempre uma missão individual e uma missão coletiva, tá? Então, por exemplo, no individual, a gente veio aqui por um motivo, existe uma consciência que escolheu dentro das minhas crenças também, né? Claro. Mas vamos dizer que você escolheu aprender e explorar certas temáticas, entender as dualidades, seja lá o que for. Isso daí é no teu individual. Mas no coletivo você contribui também. E nesse sentido, todas as pessoas têm um papel importante nisso. Às vezes, como seres humanos, a gente tem a tendência de classificar melhor, pior, superior, inferior. Mas se você para pensar, até as profissões mais humildes do planeta, que seria o cara que coleta o seu lixo, o cara que limpa a sua casa, são extremamente importantes. Porque se não tivesse aquelas pessoas para fazer até o mais simples, o mais básico, como que seria, né? Então, todo mundo tem uma unicidade, tem um papel único aí, pertencente ao grupo, à função que veio preencher, e todas elas são igualmente válidas e importantes. Então, nós fomos acostumados muito a julgar como melhor, pior e coisas assim, bom, ruim. Mas não tem, se a gente fosse acostumado a celebrar a unicidade de cada um, de cada ser, quão especial e únicos eles são, ou o que eles fazem, e olhar sempre, não tem melhor ou pior, existe o diferente, né? Seria bem mais fácil tirar esses julgamentos do caminho. Mais fácil. Eu acho que a pessoa que descobriu o segredo da vida é aquela que descobriu que o rei e o porteiro do palácio
tem a mesma importância. Exato. Então, só exercendo papéis diferentes naquele momento, e os papéis, obviamente, têm socialmente uma percepção de diferença na relevância, mas são igualmente importantes. E veja, para quem acredita em reencarnação, e na verdade o mundo é essencialmente reencarnacionista, tirando o cristianismo, a maioria das religiões não importa qual papel você exerce aqui exatamente, desde que você seja o melhor de você mesmo e que isso entregue para as pessoas os frutos de quem você é. Mas continua. Tem uma questão que eu queria te perguntar. Eu vi um vídeo seu no TikTok que eu achei muito legal. Você falando a diferença de criação e manifestação. E, de certa forma, você traduziu algo que eu intuía, mas eu não tinha colocado em palavras. Eu achei muito legal o vídeo, a forma como você colocou. Você quer colocar para a gente, explicar para as pessoas esse seu ponto de vista, que eu achei super interessante? Então, eu vou até recomendar da onde, porque que nem você, eu estava intuindo algo, porque desde que eu voltei para o Brasil, eu estava tentando traçar metas, e manifestação seria você colocar um objetivo e traçar metas e trabalhar para aquele objetivo. Então, por exemplo, eu comecei com o YouTube, tracei metas ali, 2 vídeos na semana, né? E você espera resultados, e você coloca esforço e tal para chegar em algum lugar. O que geralmente acaba sendo muito frustrante, né? E você começa a observar em volta e você vê pessoas que fazem coisas que elas gostam, estão sendo felizes, não estão nem um pouco preocupadas com o resultado, e coisas maravilhosas acontecem com elas. Então, eu já tinha pegado mais ou menos essa sacada da questão da manifestação e criação, e o que concretizou esse pensamento para mim foi um podcast no YouTube, que eu sempre recomendo, que é o Next Level Soul, é uma mulher chamada Sarah Langdon. E ela estava falando da manifestação na 5ª dimensão. E ela estava explicando essa diferença. Que quando você trabalha na 3ª dimensão, na linguagem dela, que você vai fazer a manifestação por passos, você vai lá, coloca 10.000 passos para subir aquela escadaria. E muitas vezes, quando você chega no topo da escadaria, você já está cansado, você está exausto, você já não quer mais aquilo, já não sentiu prazer com aquilo. Tipo, tem um peso. E que, se você fosse fazer as coisas mais dentro da luz, da 5ª dimensão, seria você agir no momento, fazer o que você gosta agora, com toda a alegria do mundo. E conforme você vai dando passo, o próximo passo já está ali, antes que você saiba, ele aparece, antes que você se dê conta que você precisa daquilo, que você quer aquilo. Então, você vai desvendando a jornada e ela acaba sendo muito mais surpresa, né? Porque você não planeja, não tem as frustrações, as expectativas, e você acaba criando muito mais surpresas na vida. Então, eu achei interessante, e logo depois que eu assisti esse podcast dela, eu trombei numa menina do YouTube que eu sigo, que ela, eu sigo ela já há 2, 3 anos. Ela faz YouTube há 5 anos. Ela chegou esse ano, quando eu comecei a seguir, ela tinha menos de 500 mil. Esse ano ela chegou em 700 mil seguidores. Ela criou uma máquina de fazer dinheiro. E o último post dela foi em fevereiro desse ano, falando que ela ia tirar um ano sabático para redefinir a vida dela. Ou seja, ela fez exatamente o caminho da manifestação. Ela foi lá, traçou os objetivos, se dedicou, colocou vídeo no YouTube, montou o negócio dela. Quando ela chegou na meta de estar gerando $500 mil por mês, ela falou, não sei se é isso que eu quero. Eu criei uma máquina que eu já nem sei. Eu larguei o mundo corporativo e eu estou vivendo numa vida que eu não sei se eu quero viver essa vida. Então, eu preciso redefinir as coisas. E aquilo também veio com um exemplo claro do podcast que eu assisti e me veio com realmente a diferença entre manifestação e criação. A manifestação é um caminho doloroso nesse sentido de você planejar a expectativa, a frustração, chegar lá, não sabe nem se quer. E a criação é simplesmente você se alinhar com a sua luz. É fazer o que te deixa feliz nesse momento, se dedicar para aquilo, fazer da melhor maneira que você pode. E conforme aquilo vai abrindo novos leques, você vai inventando novas maneiras de fazer o que você está fazendo, vai aprimorando, e a jornada vai se desdobrando, te levando por caminhos maravilhosos. Né? Eu acho que se eu fosse o entrevistador, que não é o caso, porque esse aqui é um bate-papo, eu iria te perguntar, ok, eu entendi, isso para mim faz sentido, mas até que ponto eu posso ficar à mercê desses processos de criação sem planejar algo e ter um direcionamento para isso, que é o que você chamaria de manifestação? Como é que eu equaciono essa dúvida interna? Não, você sempre tem que ter uma meta para onde você está indo, o que você quer.
Sabe? É muito importante você se questionar o que que você quer da vida, porque quando você se questiona o que que você quer, você começa a virar os seus horizontes na direção das coisas que te fazem bem. Muito que falta nas pessoas é que elas trabalham, elas vivem o modo de sobrevivência e vivem no piloto automático, e tá bom, a vida é isso. Estão lá, infelizes, mas continuam, né, no modo mecânico. Então é importante você se questionar o que você quer, é importante você sonhar. Quando você sonha, você explora possibilidades. Mas esteja aberto, porque a realidade não vai acontecer de outras maneiras. Dificilmente o que a gente sonha e espera se concretiza exatamente da maneira que a gente sonha e espera. Então, tem uma importância você sonhar, você explorar probabilidades por causa de vibração, de você se descobrir no processo, mas depois que você fizer isso, abre mão, faz o que está ao teu alcance, haja diariamente em direção às suas metas, porque sem ação você não vai sair do lugar, mas não fique com uma expectativa fixa de como as coisas deveriam ser. Tem uma frase que eu gosto muito que é impossível controlar o imponderável. É impossível. Então, Né? A gente pode ter meta, propósito, etc., mas a gente tem que estar aberto para as coisas que surgem, porque qualquer controle ele é ilusório, né? Assim, ele é ilusório. Você sabe que durante muitos anos eu saltei de paraquedas representando o Brasil na seleção brasileira, e as pessoas me perguntavam assim, a gente fazia grandes formações de 100, 150 pessoas que saíam de 6, 10, 15 eventos diferentes e se encontravam no mesmo lugar. As pessoas perguntavam, mas como é que você faz para ir para aquele lugar que está todo mundo indo? Eu falava, olha, no começo você aprende como você tem que mexer o seu corpo para poder ir para algum lugar. Depois, você simplesmente olha e quando você vê, você foi. Porque fica algo tão fluido, natural, que para onde você está olhando é para onde você está indo. E eu acho que isso também acontece na vida. Às vezes a gente tem que fazer muito esforço para uma coisa acontecer, mas às vezes, quando a gente aprende essa diferença que você está colocando da criação, da manifestação para a criação, a gente vai olhando o que está acontecendo e simplesmente vai fluidamente indo, né? uhum. É aprender a equilibrar, né, o que você quer com o que a vida está te oferecendo. E você aprender a fluir com ela, seguir as energias que estão ali para você. E a gente tem muita dificuldade disso, porque o primeiro problema que a gente tem é querer controlar. A gente quer controlar tudo, quer controlar os resultados. E o segundo problema é que a gente tem resistência. Aí fica difícil. Ainda mais quem veio do mundo corporativo como você e eu, que, enfim, eu vim da área de telecom e de multinacionais, etc. E você, né, também do mundo executivo na companhia aérea, morando no Dubai durante muito tempo. A gente fica muito acostumado profissionalmente com sistemas, métricas, controles, prazos, tabelas, né? E às vezes é um desafio romper isso, né? Ah, tudo é um desafio quando você sai do mundo corporativo, né? Às vezes as pessoas acham que você viver o seu propósito é deixar de ser empregado, e eu já não concordo muito com isso. Porque você pode viver o seu propósito, ser feliz com o que você faz e ser funcionário. Não tem nada de errado em ser funcionário. Você sempre é mais difícil, entendeu? Mas eu acho que assim, o que mais importa, tem um oposto também. Tem muita gente que quer dinheiro e vai para o lado do empresário achando que alguma coisa vai dar dinheiro. E, geralmente isso falha também, né? Mas é você fazer o que você gosta, fazer da melhor maneira que você faz, é o que você é bom e como que você ajuda os outros da melhor maneira. É isso. É a questão de você encontrar isso, né? O dinheiro vai ser consequência disso, né? E outra, por mais que dê certo você buscar o dinheiro pelo dinheiro no contexto desse, ele é tóxico, né? Ou seja, a que preço isso se dá, e o preço que eu estou falando não é o preço do dinheiro que te pagaram, mas é o que preço de vida, né? Você entrega. Ju, a gente está falando de um mundo dual, e a gente conversou antes sobre nosso sistema de crenças e valores. Como é que você acha que nosso sistema de crenças e valores ele influencia a nossa vida e nos ajuda ou nos atrapalha? Ele determina tudo. Basicamente, dentro da espiritualidade, a primeira vez que eu trombei nesse conceito,
e foi um dos primeiros professores de metafísicas que introduziram o conceito de você cria a sua realidade com suas crenças. É um material do SET canalizado pela Jane Roberts na década de 70. E depois que você começa a prestar atenção em crenças, em valores, nas coisas literalmente que você acredita na vida, aquilo impacta diretamente a realidade que você tem. Esses dias até eu entrei numa loja com a minha mãe e o vendedor estava falando alguma coisa, a gente começou a bater um papo, não sei o que, e ele entrou num papo de dinheiro, por exemplo. Falando que o dinheiro é do mal, que corrompe o homem, que não sei o que, colocando umas crenças bem negativas, né? E eu só prestando atenção, porque o pessoal me pergunta muito, como que pega a crença limitante? Presta atenção, porque as pessoas falam. Na hora você paga. E eu saí da loja e ele era um senhor já, na casa de 60 anos. Dava para ver. Falei, mãe, você vê como que criança é? A pessoa está numa função mais estagnou na questão de estar trabalhando para os outros, de estar vendendo, poderia ter crescido mais, mas talvez não cresceu, não conseguiu alcançar novos tetos na vida pela questão de ver o dinheiro como sendo a raiz de todo mal da humanidade. Então, é difícil, e isso você vê em várias coisas, você vê em relação a doenças, você vê em relação a relacionamentos, aí entra no quesito de crenças limitantes. Tem que alinhar, mentalidade é tudo. Não só a realidade que você cria, mas a maneira que você percebe ela. Por exemplo, um assunto que a gente conversou outro dia foi da morte, né? Que as nossas crenças humanas, no geral, são muito negativas em relação à morte, porque é uma incógnita, o que vai acontecer com o ser humano. E muitas pessoas choram, porque elas acham que é o fim, elas ficam tristes, elas acham que não vão ver mais a pessoa, não sei o quê. E já no caso de pessoas que acreditam, que tem uma crença mais espiritualizada, que vai ver depois, que entende a morte como uma liberação, que quem morreu vai para um plano mais elevado de existência, pode ter uma reação completamente diferente no velório. Então, determina tudo. Valores, princípios, crenças, não só impactam a tua realidade, mas a maneira que você percebe ela, né? Legal. Tem uma pergunta do Thiago aqui. Edu, por gentileza, seria interessante você explicar a diferença de metas e propósito. Eu vou responder isso agora. Eu só vou colocar uma outra questão antes, Thiago, que é o seguinte. A gente vive num mundo dual, não é, Ju? E você acha que as pessoas têm facilidade de entender, trafegar e aprender com essa dualidade? Ou você acha que é sempre muito desafiador? A maioria das pessoas, eu diria que tem dificuldades, porque elas nem se dão conta da questão das crenças, elas não se dão conta do básico que forma a realidade. Claro. E seria isso, a mentalidade delas, porque você vê, para qualquer tópico que você escolher na Terra, você vai ter um leque de crenças, das mais positivas às mais negativas. Claro. Muitas nem percebem que elas têm essa escolha da percepção delas, da visão, da reação, né? Então, eu acho que elas têm bastante dificuldades. É uma minoria que eu percebo que tem mais consciência, que está nesse caminho do autoconhecimento, nesse caminho de se conhecer, entender o poder da mente, o poder dos pensamentos. Claro. O que eu observo, Ju, é que assim, a gente vive num mundo manifestado, num mundo dual, em que essa dualidade, ela nos ensina o tempo inteiro e a gente tem um processo cognitivo dual. Para mim, é como se a nossa mente, a nossa consciência, ela tivesse um véu ou um filtro que impede com que a gente veja muito mais coisas que acontecem simultaneamente, porque só o que a gente vê, a gente muitas vezes não dá conta de lidar e as pessoas muitas vezes têm muita dificuldade e piram com o que acontece. Imagina se a gente tivesse acesso a tudo que está posto no universo. Então, para mim, essa questão da nossa consciência, ela é propositalmente limitada em razão da nossa capacidade atual de lidar com essas questões. E com relação a essa dualidade, eu observo que as pessoas têm muita dificuldade mesmo no cotidiano de conseguir transcender um pouquinho o básico. Por exemplo, quando eu pergunto para a maioria das pessoas se inércia é bom ou ruim, as pessoas falam, nossa, inércia é claro que é ruim. E eu pergunto, tá, e corrupção é bom ou ruim? As pessoas falam
obviamente que corrupção é ruim. Eu falei, você tem certeza? As pessoas, claro, a corrupção é ruim. Eu falei, repara, a gente está num mundo dual em que a coisa é, o elemento simplesmente é, e que a dualidade está na nossa perspectiva de enxergar isso. Então, eu dou o seguinte exemplo. Você mora numa casa, imagina os 3 porquinhos lá, tem uma casa de palha, uma casa, né, de madeira e uma casa de tijolo. Você espera que a casa seja mais inerte, que a porta, que as paredes da sua casa sejam mais ou menos inertes. Mas, quanto mais inertes elas forem, mais elas vão aguentar a agressão das intempéries, a entrada de algum animal, a invasão de algum agressor. Então, quanto mais inerte for a sua parede, quanto mais inerte for a sua porta, quanto mais inerte for a estrutura da sua casa, mais protegido você está. Então, ao passo em que a inércia no ser humano que impede ele de avançar, ela é nociva, a inércia na estrutura de uma casa é o que você espera dela para te garantir essa proteção. As pessoas falam, tá, mas é corrupção. Eu falei, repara, nós vivemos em um mundo biológico, né? Quando você tem uma maçã que cai no chão, ela se decompõe, ela é corrompida pelos agentes da natureza que estão ali, e essa corrupção degrada ela e ela integra no solo. Então ela é degradada e ela é integrada no solo e ela retorna à origem, vira adubo, enfim, retorna à origem da matéria que é adubo e que alimenta a vida. Né? Se você imagina num mundo que hoje tem 8 bilhões de habitantes, se você imagina se nenhum dos corpos das pessoas que faleceram ao longo dos últimos 15 ou 20 mil anos tivesse sido corrompido pelas bactérias, pelos agentes externos, etc. Nós teríamos corpos empilhados pelo mundo que seria impossível sobreviver. Então, repara, a corrupção ela não é boa ou ruim por si só, a inércia não é boa ou ruim por si só, mas depende de onde ela está empregada nesse mundo dual. Então, muitas das características que a gente entende que são A, B ou C, essa percepção é só um julgamento. É só um julgamento a partir dessa percepção de crenças e valores que nós temos do que aquilo deveria ser, se é bom ou ruim. Mas tem sempre um outro lado da moeda se a gente consegue girar essa chavinha da dualidade e entender o lado positivo das coisas. Ah, sim, não, e tudo tem seu papel, tem sua função aqui nesse mundo. Você está falando da inércia, né? A gente faz tanto na vida e quer chegar em algum lugar, mas quantas vezes não é necessário dar um tempo? Para tudo, reflete, né? Faz um período de incubação ali. Então, tudo tem seu... Aqui a gente aprende muito com contraste. É você vendo violência, que você tem a paz. É você vendo a corrupção, que você tem a justiça. Você vai aprendendo valores por contraste nesse mundo. Faz parte da escola que está aqui. Né? Então, e muitas pessoas acham que aqui na Terra é jardim de infância, mas não é. Tem um canalizador que eu sigo que ele fala assim: se vocês tivessem ideia que o resto do universo, eles observam vocês e pensam assim, se eles conseguem, a gente também consegue. Porque o ser humano, a maneira que nós fazemos as coisas é da maneira mais difícil e complicada. Nossa, eu acho isso. Tem hora, eu brinquei isso com você, mas tem hora que eu acho que eu vim de Nárnia entender o que os seres humanos estão fazendo, porque assim, é complexo. E me entender também, porque eu estou nessa realidade humana. Mas o ser humano tem a capacidade de complicar coisas simples. Ju, a gente está caminhando para os minutos finais, e eu acho que a gente tem uma percepção muito errada no Ocidente, no Brasil também, do que é o Tantra, que tem a ver tanto com isso que a gente está falando. O que é o Tantra, Ju? Pois é, né? Quando você fala Tantra, a maioria das pessoas vai ligar isso à relação sexual. Uhum. Mas o Tantra é justamente o que a gente comentou lá no começo da live, que é a energia masculina e feminina. E tem muito a ver com a Kundalini, que é a energia da criação. Para quem não sabe, a Kundalini ela é o que faz uma célula que nós somos virar um ser humano. E geralmente ela fica
na base da coluna, ela fica dormente na base da coluna até você querer despertar ou fazer exercícios. E não é todo mundo também que consegue despertar. Então, o Tantra, ele te coloca muito em contato com essas duas polaridades dentro de você, masculino e feminino, você crescer para ser confortável com você mesmo, com quem você é. Eu resumiria Tantra nisso. Você se sentir confortável na própria pele. Isso, claro, que daí é levado para o aspecto do relacionamento amoroso e a questão sexual, porque como que você vai ser confortável dividir uma intimidade com uma outra pessoa se você não tem intimidade com você mesmo, né? Então, isso escalaria para um relacionamento, mas existe Tantra até no universo, eles chamam de caminho branco, que seria você praticar sozinho e você entrar em contato, né? E muito do que eu falo, que a gente está falando de propósito, eu sempre digo que o sofrimento humano ele tem duas causas. A primeira delas é o pensamento. A gente pensa demais e o pensamento faz a gente sofrer essas crenças negativas. E o segundo problema seria a falta de alinhamento. Então, quantas vezes você vê crianças aí, pessoas que têm um talento, mas a sociedade quer moldar aquela pessoa para ser outra pessoa. Daí você escuta coisa assim, que depois você é artista, mas artista morre de fome. Como que você vai ganhar dinheiro com isso? E eu acho que isso é o que causa muito sofrimento nas pessoas. Então, para quem está querendo buscar o propósito de vida, que podem ser vários. Eu vi, Thiago, uma pergunta aí, se propósito é só um ou vários. Podem ser vários, tá? Uma vida pode ter vários propósitos, mas busquem sempre desmanchar as suas crenças, se questionar o que foi ensinado para você, se aquilo é adequado para você, ou se foi uma limitação que foi imposta, porque muitas vezes é isso que entra no caminho e impede que as pessoas serem felizes. Elas cresceram para acreditar que um diploma vai definir quem elas são, que uma profissão vai definir quem elas são, ter um cargo numa empresa corporativa, um cargo alto, vai definir quem elas são, e nem sempre essas definições, esses papéis que elas assumem na sociedade são condizentes com quem elas são. Então, para quem está buscando propósito, começa a questionar suas crenças limitantes, começa a olhar na infância, quais eram os seus talentos naturais, o que você tinha inclinação natural ali, já tinha as dicas na infância, com certeza. Quando que quebraram os seus sonhos, o que você dizia que você queria ser, quais foram as limitações impostas, e começa a questionar. Questionar é o que vai ajudar. Para mim, questionar é um período de incubação que gera filhos. Você começa a plantar pergunta aqui na sua cabeça, inculcar com aquilo, e você vai ver, o universo manda a resposta, ou você começa a entender as coisas melhor, mas o primeiro passo seria esse. Sempre questionar, buscar, se perguntar, né, o que eu quero, o que me faz feliz, quem eu sou, o que eu vim fazer aqui. Já é um... Verdade. Tiago, respondendo a sua pergunta, para mim, as metas, elas são etapas intermediárias. Você tem um ou mais propósitos de vida, né, que são mais longos, abrangentes e que são o norte, a estrela da sua vida, e você tem metas que você vai estabelecendo ao longo desse caminho, que são importantes para uma série de razões. Por exemplo, você pode ter uma meta de viajar para Paris e conhecer. A Ju já foi 517 vezes para Paris. Você pode ter uma meta de viajar para Paris e conhecer lá. Ok, mas ela não vai ser o seu propósito de vida, né? Até porque se o seu propósito de vida for conhecer Paris, o dia que você pisar lá, qual é o seu propósito de vida? Acabou? Né? Então, o propósito ele é sempre maior e ele vai sendo alcançado não só através das metas que você estabelece, mas através do que a Ju colocou, né, do que o universo vai brindando, das experiências que vão surgindo e do que a gente vai podendo construir a partir daí. Ju, antes da gente acabar, eu tenho uma pergunta. Uma frase. Uma frase? Não sei, não consigo pensar em nenhuma agora. Eu sempre tenho várias, mas assim, não, tem uma frase que eu falo que isso aí todos os meus amigos ecoam na cabeça deles, mas assim, infinitamente. Você não tem o que você quer na sua vida, a espiritualidade não vai te dar sempre o que você quer, mas você sempre vai ter o que você precisa. Não é sobre o que você quer, é sobre o que você precisa. Eu concordo totalmente com isso. E se eu fosse dizer uma frase, eu diria que é uma frase de um humanista argentino que eu gosto muito, chama González Pecotti, que ele fala:
o homem que vive sem sonhos, o homem que vive sem ideais, carrega a morte sobre os ombros. Vive morto, né? Nem tá vivendo. Muitas Ah, pessoas. Tem umas frases relacionadas a isso, que as pessoas vivem, mas não se dão conta que não estão vivas, né? Chega no eu só momento que acho o seguinte, eu tenho uma ressalva só com relação a isso. Eu não acho que o homem é do tamanho dos seus sonhos, mas ele é do tamanho dos sonhos que consegue realizar. Porque os sonhos não realizados, em geral, são grandes fontes de frustração. E a gente não mede exatamente até onde o nosso sonho pode ir no universo, mas aquilo que a gente conseguiu tirar do mundo da ideia, que, né, para Platão, etc., está lá e que a gente consegue concretizar. Então, para mim, o homem é do tamanho dos sonhos que consegue realizar. com certeza. Adorei essa frase. Vou colocar na minha listinha. Pode, Muito pode, bom. pode colocar, não vou, mesmo sendo advogado, eu não vou cobrar direitos autorais, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Ju, muito obrigado. A nossa live vai cair daqui a pouquinho, porque o Insta derruba. Super obrigado por esse momento especial. Quando a gente encerrar a live, vai aparecer a opção de você salvar e depois de marcar um colaborador. Aí você me marcando, ela fica disponível para nós dois. Obrigado por esse momento, obrigado por compartilhar todo o conhecimento que você buscou ao longo da sua vida. Fico super feliz de ter te encontrado no TikTok. Eu nunca digo aleatoriamente, porque nada é por acaso, mas com conteúdo que eu consinto tanto, sabe? Que reverbera tanto com o que eu penso, que eu sinto, no meio de um ambiente de redes sociais e que raras vezes isso acontece, a gente encontra mais, né, assuntos aleatórios que a gente não concorda. E fiquei muito feliz de encontrar o seu conhecimento lá e, enfim, tudo que você está disponibilizando. E tomara que essa live alcance muitas pessoas e possa reverberar no coração delas e deixar eles mais quentinhos. Eu que agradeço a conexão, Edu, que a gente se conectou lá no TikTok. Eu agradeço a cocriação, o convite também para essa live, que venham outras no futuro. E é sempre muito bom, eu falo para o pessoal no TikTok, sempre nos comentários, não é unilateral, né? Essas redes sociais, é uma troca, é sempre você conhecer. Então, eu acho o máximo você poder estar nessa rede falando a tua verdade, expressando a si mesmo, e se conectando com essas pessoas que estão na mesma vibe, que estão numa jornada parecida, né? E poder realizar essa troca. Então, agradeço demais aí a cocriação, a live, a oportunidade, e quem sabe outras surgirão no futuro, né? E muita gratidão por tudo. Sem dúvida, obrigado a todos que estavam aqui. A Marlene, eu acho que deve ser sua parente, Sprandil também, é o Thiago, o Breno, a Elô, um monte de gente querida que está aqui, a Ariane, Caio, Ju, a Simone. Obrigado a todos que estiveram com a gente. Fiquem bem e essa live vai ficar disponibilizada depois por mim e pela Ju, para quem quiser, né, conectar com esse conteúdo de novo. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado, Ju. Ótima noite. Beijo, agradeço a todo mundo aí que participou e assistiu também. Falo com todos vocês nos comentários e nas mídias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.